Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Chegamos à última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Semana passada eu fiz um vídeo aqui sobre a penúltima rodada, né? Sobre as situações assim de acesso. Muitas coisas mudaram, né? Da rodada 37 para essa, né? Alguns clubes até não têm mais chance de acesso. E tivemos a confirmação de mais um clube rebaixado, né? O Amazonas foi rebaixado na última rodada. Volta Redonda e Paysandu já haviam sido rebaixados anteriormente. E nessa rodada, então, nós vamos conhecer o último time a ser rebaixado e os últimos 3 times que vão subir para a Série A do ano que vem. Mas então vamos começar pela parte de baixo da tabela. Foram rebaixados Paysandu, em último lugar, com 28 pontos. O Volta Redonda e o Amazonas. E aí, vamos lá. Essa rodada 38 já teve início, tá? Já teve seu início com um jogo antecipado. Na quarta-feira, Vila Nova e Volta Redonda se enfrentaram. O Volta Redonda já estava rebaixado e o Vila Nova não tem mais chance de acesso. Os dois terminaram empatados em 2-2, tá? Os dois jogaram, terminou empatado 2-2. A tabela aqui não está atualizada. O Volta Redonda foi a 36 pontos, terminou o campeonato com 36 pontos na penúltima posição. E o Vila Nova, por enquanto, ele fez o seu último jogo quarta-feira e foi a 47 pontos. O Vila Nova, por enquanto, é o 12º colocado. Está em 12º lugar. Essa é a posição do Vila Nova até o momento. O Vila Nova, como a rodada ainda vai ter o término da rodada, vai ter os outros jogos, o Vila Nova ele pode perder a posição para o América Mineiro, ele pode perder a posição para o Operário, ele pode terminar até em 14º lugar aqui, mas por enquanto o Vila Nova é o 12º colocado com 47 pontos. E agora indo para a parte aqui do rebaixamento, tem uma vaga em disputa. E a briga está entre Ferroviária, Botafogo e Atlético. E a situação aqui é muito simples, né? A Ferroviária é o time que tem a pior situação, né? A Ferroviária ela precisa vencer o seu último confronto, né? A Ferroviária enfrenta o Operário. A Ferroviária enfrenta o Operário, que está aqui, né? O Operário está em 14º. A Ferroviária joga contra o Operário lá no Paraná, né? A Ferroviária perdeu deixa eu ver a Ferroviária. A Ferroviária perdeu para o Atlético Paranaense na última rodada, perdeu na penúltima rodada para o Atlético Paranaense em casa, jogava em Araraquara e perdeu para o Atlético Paranaense, e agora vai ter que decidir a sua vida fora de casa contra o Operário. Então a Ferroviária vai ter que buscar o resultado, buscar a vitória contra o Operário, só interessa a vitória para a Ferroviária, e aí o problema é que ela vai ter que torcer contra um dos dois times aqui. Um desses dois times, Botafogo ou Atlético, vai ter que perder. O Botafogo, ele enfrenta o Atlético enfrenta o Paysandu, já rebaixado, né? O jogo é em Minas, em Minas Gerais. E o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Avaí. O Avaí está ali em 9º lugar com 55 pontos. O Avaí não tem mais chances de acesso. O Atlético, na última rodada, ele segurou o Coritiba, né? Ele empatou em 0-0 com o Coritiba, né? Evitou o acesso antecipado, o título, né? O acesso não, evitou o título do Coritiba, o título antecipado do Coritiba. E o Avaí e agora vai medir forças contra o Atlético, né? O Atlético mede forças agora contra ah, meu Deus, eu perdi aqui. O Atlético joga contra o Paysandu, já rebaixado o Paysandu. Então o Atlético ele vai jogar em casa contra o Paysandu e só a vitória interessa. E o Botafogo de Ribeirão Preto, ele na última rodada, deixa eu ver a última rodada do Botafogo. O Botafogo perdeu do Criciúma lá em Criciúma por 2-0. E o Botafogo agora decide a sua vida em casa. Vai enfrentar o Avaí. O Avaí que na última rodada derrotou o Remo.
O Remo que está brigando pelo acesso, o Avaí jogando na ressacada, bateu o Remo, e agora o Botafogo precisa derrotar o Avaí para se ver livre do rebaixamento. A Ferroviária precisa então de uma vitória e que um desses dois times percam. Esses dois times aqui só dependem deles. Se eles vencerem, eles estão livres do rebaixamento. Se eles empatarem, eles precisam que a Ferroviária não vença o seu confronto contra o Operário. E importante dizer que se terminar a Ferroviária, se os dois aqui perderem e a Ferroviária empatar, a Ferroviária cai, porque a Ferroviária tem 8 vitórias, a Ferroviária não chega no número de vitórias de Botafogo e Atlético. Botafogo tem 10 vitórias, o Atlético tem 11 vitórias, a Ferrinha vai infelizmente ser rebaixada para a Série C do Brasileirão, né? Essa foi a análise aqui da parte de baixo da tabela. Muito bem, vamos agora à parte de cima da tabela, entender como está a briga pelo acesso, né, da Série B, o acesso à Série A do ano que vem. CRB e Novo Horizontino tinham chances até a última rodada, né? O CRB tinha a missão mais difícil, precisava ganhar os 2 jogos, chegar aos 59 pontos e torcer para um montão de time lá em cima não chegar aos 60 ou 61 pontos. E o CRB até venceu o Vila Nova por 2-0, mas as outras equipes venceram e aí o CRB ficou sem qualquer chance assim, de possibilidade de subir. O Novo Horizontino precisava vencer o Goiás, chegar aos 60 pontos, né? Mas ele acabou sendo derrotado pelo Goiás e ficou sem chance de acesso. Os dois times, inclusive, se enfrentam hoje, 7h30 da noite. Novo Horizontino e CRB jogam em Novo Horizonte para encerrar a participação dos dois na Série B. A briga pelo acesso vai do Remo até o Atlético Paranaense. O Remo na última rodada foi derrotado para o Avaí por 3-1 lá na ressacada, e o Remo perdeu uma ótima oportunidade de se aproximar do acesso, né? Ficou numa situação até, eu diria, muito complicada. O Remo, qual é a situação? O Remo precisa vencer o Goiás, o Remo enfrenta o Goiás. O Remo ele precisa vencer o Goiás para ir a 62 pontos, e ele precisa torcer para a Chapecoense não vencer o Atlético Goianiense. A Chapecoense enfrenta o Atlético Goianiense nessa última rodada. Se a Chapecoense empatar ou perder do Atlético Goianiense, a Chapecoense ficaria com 59 ou 60 pontos, o Remo iria para 62 e ele ultrapassaria aqui o Goiás e iria a 62, chegaria aqui pelo menos no G4 do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, ela precisa vencer o seu jogo contra o Atlético Goianiense para chegar aos 62 pontos, e ele precisa torcer contra o Goiás, ele precisa torcer exatamente para o Remo vencer o Goiás, e também torcer contra o Criciúma, né? O Criciúma enfrenta o Cuiabá fora de casa, né? Pega o Cuiabá lá em Cuiabá, e torcer para que o Criciúma não vença o Cuiabá, para que a Chapecoense ultrapasse, chegue aos 62 pontos com a vitória e vá a 62 e ultrapasse o seu rival aqui, a sua rival Criciúma. E aí, com a possível derrota do Goiás para o Remo e uma derrota aí a derrota ou o empate do Criciúma, a Chapecoense chegaria ali no G4, ficaria ali na terceira posição. O Goiás precisa vencer o Remo, né? E contar com um tropeço do Criciúma. Contar com um tropeço, pelo menos aqui do Criciúma, um empate ou uma derrota aqui do Criciúma para o Cuiabá, para que o Goiás chegue pelo menos, se mantenha pelo menos aqui no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Criciúma precisa vencer. O Criciúma depende dele, né? O Criciúma precisa vencer o Cuiabá. Vencendo o Cuiabá, ele vai a 64 pontos, ele praticamente garante o acesso, e aí ele não depende da situação aí do Goiás
ou da Chape. Só depende dele aqui. O Criciúma depende dele vencendo aqui a equipe do Cuiabá. Ele garante o acesso. E se ele perder, ele vai ter que contar com insucessos aqui de Goiás, de Chapecoense e de Remo. E finalmente o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense só precisa de um empate para garantir o retorno à Série A do Brasileiro. Mas aqui o Atlético Paranaense briga pelo título, né? O Atlético Paranaense ele precisa vencer o seu último jogo. O Atlético Paranaense tem nesse último jogo, ele vai jogar contra o América Mineiro, em casa, na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense precisa vencer o América Mineiro e torcer por uma derrota do seu rival, o Coritiba, que enfrenta na última rodada o Amazonas, o já rebaixado Amazonas, em Amazonas, né? Lá no Amazonas. Então o Coritiba precisa perder, o Coritiba não pode empatar, o Coritiba precisa perder para que o Atlético vencer, o Atlético supere o Coritiba no número de vitórias. E aí o Atlético iria 19 vitórias e o Coritiba ficaria com 18 pontos. A dupla aí, Atletiba brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. São essas as situações de quem briga aí pelo acesso, né? E pelo rebaixamento. Só dar aqui os últimos jogos aqui. Novo Horizontino CRB, Atlético e Paysandu, Atlético briga pelo título, o Operário pega a Ferroviária, o Atlético briga pelo rebaixamento, o Atlético pega o Paysandu brigando contra o rebaixamento, o Operário pega a Ferroviária luta também contra o rebaixamento, Cuiabá e Criciúma briga pelo acesso, né? Atlético Paranaense e América Mineiro, o Atlético Paranaense briga para subir pelo título, o Botafogo de Ribeirão Preto briga para não cair, pega o Avaí em Ribeirão Preto, a Chapecoense pega o Atlético Goianiense em Chapecó, lutando pelo acesso, o Amazonas recebe o Coritiba no Amazonas, o Coritiba briga pelo título, o Coritiba briga pelo título, precisa de um empate garante o título para o Coritiba, e o Remo enfrenta o Goiás num confronto direto pelo acesso ao Brasileirão da Série A do ano que vem. É isso, vamos acompanhar então essa última rodada da Série B e ver quem cai e quem sobe para a primeira divisão no ano que vem. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, eu fico por aqui e até a próxima!